Um grande trabalho sobre a vida do Sr. Pinto da Costa. Eu tenho o direito de estar lá porque tive o prazer e a honra de fazer parte dessa sua história, que é uma história única. A mí me impresionó y siempre lo he tenido como una referencia, ¿no? Me marcó unas guías, unas claves que me sirvieron para presidir el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Colabora com o poder, mas não se submete ao poder. Es uno de los presidentes históricos que ha llevado al Oporto a ser uno de los clubes más importantes de Europa. Estamos a falar do maior presidente da história do futebol. Queres a história? Sim. Olha, então vou-te contar. Havia um clube na cidade do Porto, que era o Futebol Clube do Porto, mas não tinha um símbolo com que identificasse os adeptos. Um dia apareceu um senhor que era o presidente do Porto
que acho que tu conheceste, mas depois eu digo-te quem era, que achou que devíamos ter um símbolo. E como o escudo da cidade do Porto tinha um dragão, esse senhor resolveu começar a chamar aos portistas dragões. Foi o avô que pôs o nome do dragão. Mas os dragões, tu sabes o que és? Uma dragona. Gostaste da história? Muito bem. Naturalmente que é muito bom estarmos na final, agora isso para nós não chega, nós não podemos garantir que a vamos vencer, nem ninguém poderá garantir nunca que vence qualquer jogo, mas o que podem ter a certeza todos os que vão e os que cá ficam é de que nós vamos determinados para procurar vencer e não para vir muito contentes pelo facto de termos sido finalistas. Já tinha havido um aperitivo em 84 com a Juventus, na Taça das Taças, e 3 anos depois surge aquele adversário, aquele colosso, Bayern de Munique, numa final em Viena, onde em tese tudo era contra o Futebol Clube do Porto. Aquilo foi de facto quase um duelo medieval contra aquela que era considerada uma equipe imbatível. Toda a gente dizia que o futebol se jogava 11 contra 11 e no fim ganhavam os alemães. Toda a gente dizia que o Bayern de Munique era uma equipe imbatível. Tudo parecia indicar que o Porto iria, na melhor das hipóteses, perder por poucos. Lembro perfeitamente, antes do jogo, e o Artur Jorge a preparar esse jogo, disse-nos que, atenção, todas as entrevistas que vocês derem, vamos dar o favoritismo todo ao Bayern de Munique. Quer dizer, que eles é que têm a equipa mais forte, mas vamos para lá para ganhar a final. Era um ambiente claramente que indiciava vantagem para o Bayern de Munique. Para mais, o Porto chega a essa final desfalcado de algumas unidades importantes que fizeram grande parte dessa campanha. Lembro-me do Fernando Gomes. Ganhar aquele jogo era David contra Golias, era ir contra todas as probabilidades e, de facto, o Porto fazia o impossível, fazia sonhar. Temos uma reunião e ele diz: se passamos às meias finais, somos campeões da Europa. Disse com força, não é? Porque quando ele falava, silêncio absoluto. Não ali era nenhum mosquito, só via, não é? A mim entrou-me, eu fui dormir naquela noite com eu vou ser campeão da Europa. O ambiente extraordinário. Era um estádio com 60 mil espectadores, estavam ali 40 e tal mil espectadores do Bayern. Schlachtenbummler aus Deutschland sind seit gestern hier in Richtung Wien gekommen, aber es sind auch etwa 7, 8. A primeira parte da final continua a conduzir-nos para essa teoria de maior poder do Bayern de Munique. A equipa do Porto, algo inibida, sofre um golo na sequência de um lançamento. Google, número 11. Um autêntico balde de água fria para a equipa do Futebol Clube do Porto. Ao intervalo, o Bayern tem vantagem 1-0. Vamos ver o que é que nos reserva a segunda parte deste Futebol Clube do Porto Bayern de Munique. E aqui, pode ficar aí? E o telefone está a dizer: essa carta é da minha mãe. Estás tudo esperando que escovilhar.
Está desligado o teu telefone. Ação! 8 de março de 1948. Meu querido filhinho, não gostei da tua carita de ontem, pois estavas muito desfigurado. Precisas de comer muito bem, pede para te servirem uma segunda vez. E faz por comer de tudo, embora não gostes. No próximo domingo, quando aí chegar, quero ver-te muito satisfeito e bem disposto. É esta a última visita, pois na sexta-feira cá fico esperando a tua cartinha. Conto que chega amanhã, como de costume. Muitas saudades de todos, abraços e beijos sem fim da tua mãe muito amiga, Maria Elisa. Tinha na altura 10 anos, estava interno no colégio e esperava sempre essas cartas e a minha mãe igualmente. Faz-me recordar da adolescência. Lembro-me, a partir dos 6, 7 anos, lembro-me de todas as nossas brincadeiras. Nós, os 6, éramos um. E tocar num era tocar nos 6. Como era esta mãe? Vivia para os filhos e vivia preocupada em nos dar uma educação de rigor, de amizade e de solidariedade. Não posso deixar de perguntar o papel do teu pai, ainda que tenha sido talvez das poucas famílias naquela altura que talvez se divorciassem. Sim, mas tivemos sempre uma liga. Tinham sempre contacto. Tinha sempre, permanente, tínhamos sempre contacto. Ele tinha uma coisa que nós achávamos muita graça, ele falava 7 línguas. Falava português, falava espanhol, falava francês, inglês, italiano e russo. Mas tínhamos uma ótima relação com ele e sempre um contacto permanente. Infelizmente ele morreu muito novo. Teve uma morte súbita porque saiu de casa e para ir buscar uns doces à Foz, tocaram à porta a dizer que ele estava no carro com a cabeça caída no volante. Portanto, foi uma coisa que nos marcou muito porque foi inesperado. Como é que tu chegas a esse momento e decides, e mais do que decidir, como é que se chega a casa e se diz eu não vou continuar a estudar ou não vou estudar? Isso foi uma confusão desgraçada. Foi engraçado pelo seguinte, eu fiz o 7º ano e depois havia, na altura, eram muitos meses de férias e eu tinha feito para Direito e tinha que ir para Coimbra, o que me fazia um bocado de confusão, que eu adorava estar no Porto. E um dia vi no jornal um anúncio a pedir empregados para um banco, que era o Banco Português do Atlântico. E mandei o meu currículo e não disse nada a ninguém. E passado 3 dias chamaram. Tinha um horário de luxo e ganhava 900 escudos, que na altura era muito dinheiro. Nós encontramos-nos na mesma instituição e o presidente Pinto da Costa era na altura já um quadro do banco altamente especializado. Fomos colegas. Eu era porteiro e ele era diretor. Não, ele comandava a parte tecnológica. Ninguém percebia nada daquilo a não ser ele. Havia uma área que era completamente nova, que foi o princípio dos sistemas informáticos do banco, que era a partir de um centro mecanográfico. Da IBM. Era uma pessoa muito querida dos restantes colaboradores do banco, sobretudo aqueles que estavam mais perto dele. Estive no banco 7 anos e depois segui o destino até acabar no Porto. O primeiro cartão de dirigente é de 1962. Como dirigente da secção de patinagem, porque eu gostava muito de hóquei e eu comecei a ir ver os jogos e a ver os treinos e depois que eu tinha a relação de amizade fui ganhando com os jogadores e um dia o responsável das modalidades amadoras veio-me convidar para fazer parte do hóquei em patins.
Foi assim que eu entrei no Futebol Clube do Porto como dirigente. Daí, mais tarde, ter sido diretor das atividades amadoras. Portanto, não era só especificamente o hóquei em patins, já tinha uma série delas de que eu era o responsável. Quando foi o 25 de Abril, tinhas a minha idade. Como é que foi essa viragem? Portanto, a primeira explosão de alegria de toda a gente foi: acabou o fascismo, acabou, isso não havia dúvida. Foi um dia de grande alegria para toda a gente. O primeiro ídolo que eu tive fora do futebol foi o General Humberto Delgado. O General Humberto Delgado foi o primeiro homem que se atreveu a enfrentar o Salazar contra a ditadura, e eu lembro, por casualidade, tinha os meus 16 anos e vi no jornal que chegava o Humberto Delgado ao Porto. Fui com o meu irmão para a Avenida dos Aliados esperar Humberto Delgado. Parecia que o Porto tinha ganho o Campeonato da Europa. Foi das maiores manifestações que eu vi, entusiasmou-me o discurso dele. Disse assim: é assim que deve ser, não tem medo nem de Salazar, com as pides todas. Portanto, isso foi para mim também um exemplo de vida. Nós devemos ser assim, quando enfrentarmos uma coisa não podemos ter medo, temos que ir para a frente. Portanto, eu acho que esse foi um momento marcante na minha formação ideológica, de maneira de estar, de ir para a luta sem medo. Conheci o Pedroto em 1952 e desde aí criamos um conhecimento que se tornou depois numa amizade muito antes dele ser treinador do Futebol Clube do Porto. Quando eu fui diretor das amadoras, para escolher o treinador de futebol, ia à votação. Cada um dava o seu nome e depois votava-se, e o voto do diretor da pesca, que nessa altura havia pesca, e havia campismo, e havia ténis de mesa, e o voto desses diretores valia tanto como o voto do diretor de futebol. E depois o Dr. Américo Sá convidou-me para o futebol e disse-lhe: olha, se mudarem as regras e eu tiver autonomia para mandar consigo, muito bem. No dia seguinte telefonei ao Dr. Américo Sá e eu disse: posso escolher o treinador? Pode. Sim, fica com carta branca. Eu disse: então é o Pedroto. Nesse mesmo dia, em 29 de janeiro, fui à casa do Pedroto e logo nesse dia idealizamos os jogadores para a época que iria começar. Foi assim que eu entrei para diretor de futebol. Eu cedo me apercebi que ele ia ser um líder no clube, porque muito novo já tinha responsabilidades grandes e um grande sucesso. E quando chegou, e muito cedo chegou a liderar o futebol profissional do Porto, ele logo conseguiu, em 4 anos, 2 títulos nacionais, o que foi extraordinário para o que era o palmarés do Futebol Clube do Porto. Nós estávamos habituados a ver o Porto a lutar por estar em 3º ou 4º lugar. Futebol é desporto de multidões. Isto já se tem dito vezes sem conta, mas as imagens repetem a frase. O Benfica defrontou o Futebol Clube do Porto num jogo grande, aguardado com natural expectativa. Nós estávamos a perder 1-0 e estávamos todo ao ataque e de repente Fonseca defendeu, a bola foi à trave e foi engraçado porque ambos ao mesmo tempo dissemos: já ganhamos. Sentimos que para aquela bola não ter entrado, para nós era um sinal de que íamos ganhar. E de facto não ganhamos, mas empatamos, que era o resultado que nos chegava. Tirando para a baliza, momento. Aí está, Foi uma sensação única, desde
10 anos que ia aos jogos todos do Porto, andava atrás do Porto para todo o lado. Tinha visto o Porto campeão, tinha 17 anos e nunca mais tinha visto. E estar ali no banco e pensar, eu andei sempre a querer ver o Porto campeão e agora estou aqui no banco. Achava que estava a sonhar, mas felizmente não estava acordado. Era o reconhecimento daquilo que nós vínhamos a afirmar anteriormente, de que éramos capazes, que não havia impossíveis, que tínhamos que ser campeões porque éramos melhores. Esse título de 77-78, aliás, se me perguntar qual é o jogo mais emocionante que eu aqui assisti a muitos, foi esse. Aquela explosão naquele gol do Ademir foi absolutamente incrível. Foi um dos jogos mais marcantes que eu assisti no velho estádio. Conseguirmos passar aquela barreira que parecia intransponível, que era a tal história de passarmos a ponte da Rábida e já estávamos a perder. Este vício, que hoje se chama vício, de vencer cada vez mais, acaba um jogo, já temos que estar a pensar no outro, porque um jogo só não nos diz nada. Foi tudo incutido por estas duas pessoas, Pinto da Costa e São Maria Pedro. Pinto da Costa, como é que foi? O juiz de linha viu perfeitamente que Carlos Manuel agrediu o nosso jogador aqui mesmo à sua frente e confirmou ao árbitro. Não sei o que é que o árbitro vai fazer agora, aguardemos. Dr. Américo Sá, em determinada fase, entrou para um partido político e um dia ele disse-me: Jorge, não queria que atacassem assim o Benfica tão agressivamente. E eu disse: Dono, se eu tiver que criticar o Benfica e se ajudar o Porto a vencer, aí eu critico toda a gente. Até eu critico assim, se for preciso, para ganhar. Que o nosso objetivo não era ser simpáticos, nem ter a comunicação social a dizer bem de nós, era unir o clube, transformar o clube e conseguir vitórias. Então o que se passava? O senhor Jorge Nuno Pinto da Costa, aquele que era o nosso melhor dirigente, que era o que nos apadrinhava, o que nos resolvia os problemas, o que nos dava o bem-estar, tinha sido afastado pelo Dr. Américo Sá. Entretanto, criou-se um movimento de convencerem, na altura, o chefe de departamento afastado, Pinto da Costa, a candidatar-se ao Futebol Porto. Eu vinha a sair do Estádio das Antas e fui abordado por um grupo de pessoas que algumas nem conhecia. Queremos falar consigo porque isto tem que dar uma volta. E eu assumi um compromisso. Eu alinho, mas atenção, como diretor de futebol. Não é para ser presidente, que eu não quero. No dia seguinte era um sábado, eu ao sábado ia visitar a minha mãe, que não percebia nada, nem nunca na vida tinha visto um jogo de futebol, nem na televisão, nem nada. Estávamos a conversar e tal, e ela vira-se para mim e disse: Olha, Nuno, sempre vais para presidente do Porto? Eu disse: o quê? O que é que a mãe sabe disso? Eu vi na Bola Branca. Eu perguntei-lhe: e o que é que a mãe acha? E quando eu estava à espera que ela dissesse: não sejas maluco, não te metas nisso, ela disse: acho que deves ir. Se eles querem, tu desde pequenino que só vês o Porto, é o teu destino, tens que ir. E depois contei aos colegas: mas a vez é o teu destino. Pronto, eu disse: olha, então, seja o que Deus quiser, vamos para a frente. Quando eu fiz o meu programa, eu filo com o Armando Pimentel e um senhor que foi o primeiro diretor da revista Dragões, e eles queriam-me convencer, antes de eu apresentar, a tirar coisas que eu lá tinha. E era estar numa final europeia que eles achavam que era impossível. E eu lembro-me de lhes ter dito: impossível não há nada. Pode demorar mais tempo, mas eu não retiro isso porque isto é possível.
No dia 17 foi realmente uma afluência incrível. Aquilo foi, digamos, uma esperança. Viram ali naquele grupo, se calhar isto vai mudar. No dia 23 de abril tomei posse, de 82, olha, até hoje. Eu diria que todos nós intuímos, quando aparece a figura de Jorge Nuno Pinto da Costa, em 82 eleito, intuíamos que a coisa ia correr bem, porque tinha tudo para correr bem. Tínhamos um presidente muito decidido, muito acutilante, e que trazia todos os portistas e uma boa parte dos portugueses atrás. Era uma mudança que era muito aguardada e eu, como miúdo, senti nas pessoas, nos sócios, um entusiasmo muito grande. O Pinto da Costa, por ser alguém que vinha do Norte, alguém que colocava nos ombros e mostrava com orgulho esses galardões da diferença, era alguém que afrontava certos poderes instituídos. Acima de tudo, a defesa da região e também um corte radical com aquilo que era o poder político de Lisboa, ou seja, havia ali algo que as pessoas sentiam que poderia ser um momento de mudança. Eu acho que a entrada de Jorge Nuno Pinto da Costa muda o paradigma, ou seja, vinha com uma ideia completamente diferente, que era preciso mudar o clube e fazer do clube uma máquina de vencer. O Futebol Clube do Porto já não pode ser o clube simpático em Lisboa, tem que ser um clube que vai ganhar. É a substituição de um rei por um guerrilheiro. Eu acho que Pinto da Costa é, acima de tudo, um guerrilheiro que diz, bom, isto ou vai ou racha. Teve o mérito de fazer no Porto, que era uma revolução tranquila. Tinha ideias muito claras acerca daquilo que era necessário para o Futebol Clube do Porto. E é extremamente interessante porque ele fez um governo moderno, um governo flexível. Com a entrada do Presidente, houve modificações em todo o sítio. Mudanças de tipo de tratamentos, mudanças de aparelhos, mudanças de espaços, mudanças de metodologia. Há uma modificação enorme. Quando ele ganhou as eleições do Foco Porto, eu já era médico do Porto nessa altura e não havia um tostão para pagar o ordenado. Foi um momento que a gente já suspeitava. Ele disse-nos, provavelmente vamos atrasar-nos nos ordenados, mas eu dou-vos a palavra que vou-vos pagar tudo. Efetivamente, 2, 3 meses os ordenados não foram pagos, mas depois pagou tudo direitinho. Tem um trabalho atrás desta determinação impressionante. Aquele chamado trabalho invisível. Ele antecipa os acontecimentos e trabalha neles de forma a sair vitorioso da situação. Então, não foi difícil perceber que estava ali uma pessoa super interessada, apaixonada por aquilo que fazia, atento a todos os problemas que os jogadores pudessem eventualmente ter. Qualquer problema que tivéssemos era resolvido e foi o Presidente que começou a incutir esse hábito. Cuando se acercaba a ver los entrenamientos, los partidos, o tú le veías en el vestuario, pues enseguida te cuadrabas. Máximo responsable del club y sobre todo que es que ya no solo es el club, sino también traspasa hasta la ciudad. Una figura muy representativa de lo que es el Futebol Clube do Porto. O Presidente só aparecia quando entendia que por algum motivo era importante. Agora, era muito presente, sim, porque os jogadores têm uma relação forte também com ele e conhecem muito bem o que é a casa do Futebol Clube do Porto. Portanto, aquilo tudo é muito presente, ele é muito presente em todo lado. Parece que não estava, mas estava sempre. Parece que não via, mas via tudo. Parece que não ouvia, mas ouvia tudo. No tempo do Dr. Américo Sá, 2 anos ou 1 ano que eu estive, eu praticamente não o vi nenhuma vez no balneário. E quando Pinto da Costa toma conta do clube, como presidente, víamos no dia dos jogos a sua presença. Não falava, mas o respeito era tão grande que não era preciso ele dizer nada. E era isso que nós incutíamos a todos que vinham, mesmo aqueles que não nasciam no clube, era isso. Era na raça, no querer, na determinação, no espírito de sacrifício, de superação. E isso era o nosso Presidente. É ele que nos incutia isso. Quando tu chegas, vestes a camisola. Vestes a camisola, vives com a camisola, trabalhas com a camisola, dormes com a camisola e depois tiras a camisola quando saís. Mas enquanto aqui estiveres, esta camisola é tua. E eu tenho adotado isto durante toda a minha carreira, tendo passado por clubes
de culturas diferentes, e acho que isso é uma lição de vida. Penso que não só para mim, mas para todos aqueles que eventualmente sejam jogadores ou treinadores do Futebol Clube do Porto. Do autocarro, quando éramos mal recebidos, isso ainda nos dava mais força e nós começávamos logo aí a acordar para o próprio jogo, e penso que isso ajudou imenso a que o Futebol Clube do Porto, naquele tempo, conseguisse dar a volta em termos de resultados desportivos. Nós sentíamos que as outras equipas tinham mais qualidade, nós sentíamos isso, mas em termos de luta, de entrega e de espírito, éramos imbatíveis. Nós íamos jogar ao Estádio da Luz, ao Estádio de Alvalade, para nós era fácil. E isto também era transmitido pelo Presidente, porque normalmente, estrategicamente, antes destes jogos havia sempre um discurso muito acalorado. Uma das frases que nós dizíamos, ou que eu dizia quando estávamos no túnel para entrar em campo: nós podemos jogar mal, agora correr temos que correr mais do que o adversário. Esse esforço era-lhe dada uma nota máxima. Ou seja, era aí que ele sentia realmente que os jogadores estavam com ele até à morte. A escolha do número foi engraçadíssima, porque estávamos em janeiro de 99 e os números normais de guarda-redes estavam ocupados, o 1, o 12 e o 24. E houve aquela mudança, penso que foi o primeiro ano em que se podiam escolher todos os números do 1 ao 99. E o Presidente, estávamos no avião já, e o Presidente pergunta-me em que ano é que eu tinha nascido. E eu disse, tinha nascido em 69. E aí ele disse, não, esse número está fora de hipótese, vamos ter que escolher outro número. E foi quando ligamos para o Martin e estávamos em janeiro de 99, e o Presidente, então, estamos em janeiro de 99, acho que devias ficar com 99. E eu, excelente ideia, brilhante. O Martin, os olhinhos que eram, era o primeiro 99 da história do futebol mundial, e ficou 99, e é uma camisola, neste momento, com um grande significado. É um estratega nato, é incrível, está muito à frente. E depois consegue mobilizar, é um mobilizador, consegue agregar, consegue pôr todos a lutar por algo, tem essa capacidade. O Presidente entrou num balneário muito sereno, falando assim, eu acredito em vocês. Vocês não desaprenderam a jogar futebol, não é por causa de um resultado que vocês tiveram que eu vou deixar de acreditar em vocês. Pelo contrário. E ainda hoje a gente comenta essas palavras do Presidente, que foi palavras muito assertivas num momento que foi muito crucial na temporada. O Presidente, na verdade, ele tem uma capacidade acima dos outros em manter a calma em momentos que todo mundo estaria desesperado. E essa capacidade, essa serenidade dele e a inteligência que ele tem é das coisas que eu mais admiro. Ele dá a ideia de que, sendo um líder, está sempre disponível para deixar de ser líder. Toma decisões, assume as consequências com uma enorme tranquilidade, sem ter nenhuma alteração de humor com isso. E, portanto, isso transmite uma grande confiança às pessoas. A nossa presença para o mundo do futebol foi, de facto, completamente inesperada. Ninguém acreditava em nós, isso é sempre uma vantagem. Eu tinha uma grande fé de que podíamos ir longe. Entramos nos quartos de final e aí já toda a gente começou a sonhar. Acho que a final de 84, só o ir à final já foi uma vitória para o Futebol Clube do Porto, foi festa. Eu achei que o ter acontecido tão cedo, que o meu plano pensava lá para fins da década de 80 poder ser possível, mas estimulou mais a acreditar. O ambiente na altura em que as duas equipas se apressam para entrar no terreno é efetivamente de loucura italiana. Rompi, o do Porto a parecer mais quente, mais inteirado entre os lados da partida. Nessa final tivemos muitos contratempos. O maior foi a ausência do treinador Pedroto, que já estava doente, não pôde acompanhar a equipa e não pôde acompanhar a própria preparação da equipa, senão dando tópicos e orientações de casa.
Eu estou convencido que se tivéssemos tido o Pedroto lá, fisicamente, podíamos ter ganho, mesmo sendo a Juventus, que era uma equipa muito poderosa. Vigola. Em centro, Renato. É o primeiro golo, Vigola. Dentro do futebol do Porto. Rápido. Gomes. Sai Magalhães. Soltando Sousa, Renato. É o empate. Otávio. É exatamente ao cair dos 28 minutos. Sousa a atirar. Dentro do futebol do Porto de Alegria. Era difícil ter chegado à final de uma taça europeia em Basileia, em que o Porto devia ter ganho a Juventus, mas havia um árbitro que não queria que o Porto ganhasse. Vinola, lançamento comprido, Daniel, vai para o chão, a bola vai entrar. É golo. Isso é considerar não ter sido nada brilhante. Acho, e com as lágrimas nos olhos que tive na altura, que algumas derrotas foram tão ou mais importantes para alavancar o clube do que algumas vitórias. Por exemplo, a final que perdemos em Basileia, que perdemos tão injustamente, foi uma daquelas derrotas que nos fez percurso para a vitória. Para mim, a final de 84 foi a rampa de lançamento para o Futebol Clube Porto, no futuro, poder ganhar coisas a nível internacional ou bater-se de uma forma de igual para igual com os adversários que aparecessem. E eu lembro-me de ter dito ao Pimentel, agora temos que voltar e ganhar. Oh pá, por amor de Deus, não digas isso. Não digo, estou-te a dizer a ti, mas um dia vamos ganhar. Curiosamente, eu tinha visto um Porto Sporting em Júniors, até tinha visto lá embaixo na pista, atrás de uma baliza, e nem era titular. Na segunda parte entrou um miúdo na equipa do Sporting, que era o Futre, que eu não sabia quem era, que ele partiu tudo. Estava 40 mil pessoas lá no Estado das Antas a ver aquele jogo de Júniors, e eu fiz um jogo, abri o livro, né? E ganhámos ali, fomos campeões e ele via este jogo. Né? Quem é este miúdo? Como é que este miúdo não joga? E disseram-me, o Futre, um rapaz de Montijo e tal. E eu disse, mas esse tipo vai ser um gênio. Mas ele nem é titular. E para lá o que ele é, não sei. Agora o que ele vai ser, eu sei. E perguntei qual era a situação. Então ele estava para ser emprestado. E estavam na dúvida se ia para a Académica, se ia para o Casa Pia e ia ser emprestado. Estava assim nos jornais que eu ia para a Académica. Então eu estava de rastros, né? Já tinha falado com o meu pai já me tinha dito que pá, se for académico, ok, vais lá um ano, mas se não der nada, vais para o ano já a trabalhar para bate-chapas, que era o que eu tinha feito antes e que seria, no fundo, a minha vida, se o futebol não desse, né? Na altura havia uma lei que era muito engraçada, o jogador não precisava de acabar contrato, nem havia cláusula de rescisão. Um jogador que invocasse problemas psicológicos podia deixar Alvalade à famosa porta 10, esperá-lo depois de um treino. Ele diz-me, vamos à sede do Porto, que alguém quer falar contigo. E então aí é quando ligam para o presidente Pinto da Costa, né? E é quando ele me diz, mais ou menos, aquela frase mítica, Paulinho, aí não te querem, mas aqui vais ser tu e mais 10. E cumpriu. Porque ele era há 2 anos só presidente do Futebol do Porto e a proposta que ele me faz, eu comecei a ser o segundo jogador, depois do grande Bibota, Fernando Gomes, meu querido, um beijinho, o segundo jogador mais bem pago do balneário. Isto era uma loucura. O miúdo de Lisboa, cuidado, naquela altura, a rivalidade era incrível entre Lisboa e Porto, era incrível ainda, né? Eu sofri isto, né? Então, e ele meter-me como o segundo mais bem pago, com aquelas feras todas que estavam dentro daquele balneário, né? Que ali estava a mística do Futebol do Porto, foi um risco tremendo, mas ele também sabia o que tinha que fazer, né? E nunca me deu uma bronca. Tive ali 1 ano e meio a viver sozinho. Um jogador do Futebol do Porto é rei da cidade, é rei. A cidade vive de uma maneira completamente apaixonada o seu Futebol do Porto e os seus jogadores, mas chegava a vez de ir lá acima ao homem. Bastava ele me dizer assim, as vezes todas que eu estive lá, Paulinho,
não achas que estás abusado? E eu achava que havia ser sim, presidente, sim. Foi um dos maiores génios do futebol português. Porque era uma aposta dele. E a primeira grande aposta dele, 100% dele. Não tinha feito a carreira que eu fiz se ele não me tem visto jogar. Veja-se o lance, o passe para o local onde se encontrava livre de adversários de Paulo Futre. E depois, com a entrada de Juari Futre, aí temos um excelente golo a fechar a contagem. O golo que vamos ver, afinado por Futre em Setúbal, marcou decididamente o resultado do campeonato. Todas as peças que estão nesta casa, que chamam museu, que eu não classifico como tal, é apenas a minha história, a minha vida desportiva, tem para mim um significado especial. Uma das que tem mais é este relógio, não é por ser bonito, que é um Cartier, sempre um clássico, mas este relógio era o relógio que o Zé Maria Pedroto usava nos últimos tempos da sua vida. Deixou indicação para que, quando falecesse, e ele sabia que estava realmente perto, esse momento infeliz para todos nós, que o relógio que usou até à morte me fosse entregue a mim. Que eu recordo sempre, a maior emoção que eu tive num jogo, por estranho que pareça, foi em Penafiel. Era o Pedroto treinador e o Pedroto tinha sido detectado um cancro e ele não sabia. Sabia o médico, sabia eu e sabia a Dona Cecília, que era a mulher dele, e não sabia mais ninguém. E nós estávamos 0-0 e o jogo estava complicado e o tempo passava e eu estava nervoso e a incitar a equipa. E quando ele, 10 minutos do fim, meteu uma daquelas coisas geniais que ele tinha, um bobó, que jogava a meio campo a ponta de lança, e o bobó fez um golo. E eu, quando o bobó marcou perto do fim, eu agarrei-me a ele, dei-lhe um abraço, que ele disse assim: Jorge Nuno, parece que ganhamos o campeonato europeu. Nós só ganhamos ao Penafiel. Não percebeu porque é que eu tinha, naquele momento, a sensação que no campo, no banco, era o último abraço que eu lhe estava a dar, como foi, infelizmente. E essa emoção desse jogo e desse final foi para mim uma coisa que marcou e que para mim é inesquecível. Era uma cidade um pouco conservadora. Eu nunca fui hippie, mas era freak, era um tipo esquisito, cabeludo, com brincos. Cheguei a usar socas holandesas, casacos de pele, coisas assim. E não era fácil andar ali na Baixa, porque levávamos uns arrasos, o nosso grupo, não é? Ei, parece uma mulher, olha um homem de brinco e tal. Sempre foi uma cidade muito, por vezes um bocadinho cruel, mas muito afetuosa, muito amiga, e saberem que eu faço parte desta gente, deste granito, teimoso também, empedernido, mas de antes quebrar que torcer.
desde pequeno, desde jovem, adolescente, tinha-me paixão no Porto, porque lembro-me que aos sábados muitas vezes íamos com o meu pai mostrar-nos os recantos da cidade. Lembro-me de ir à Ribeira a primeira vez, lembro-me de ir à Sé e o Rio Douro, e nós ficávamos realmente, afinal nós estamos numa cidade fantástica, e habituei-me a gostar da cidade, e cada vez gosto mais, porque também ela cada vez está mais bonita, cada vez o povo é melhor. O Futebol Clube do Porto, para mim, é tudo, porque tem o nome da cidade no próprio nome do clube. Quando convidei o Artur Jorge, houve uma grande resistência, porque achavam que ele não estaria à altura, até porque tinha, nessa época anterior, tinha descido com o Belenenses. Eu disse: olha, Artur, você vai ser o treinador para o ano, na próxima época. Conhecia, acreditava, sabia a preparação que ele tinha tido, tinha estado com o Pedroto em Guimarães. Pedroto achava que ele estava preparado, sabia os projetos dele e não tinha dúvida que não ia falhar. E ele disse: pronto, presidente, confia em mim e vamos para a frente. O Artur Jorge, para os jornalistas não era muito simpático, até para os comentadores de televisão e narradores de televisão. Ele dizia que quando estava a ver um jogo da televisão punha música clássica. Isso era o que ele dizia. Mas era realmente um treinador que tinha de ter um ascendente sobre os jogadores que fazia a diferença. E eu acho que ele não falava muito, era um homem de conversa curta, mas conversa incisiva, ao fim e ao cabo indo desde logo ao fundo e ao cerne da questão. Acho que se criou ali a equação perfeita para chegar ao sucesso. Sempre gostei de apostar em gente que eu acredito e, sobretudo, dou muita importância ao facto de sentirem o Futebol do Porto. E o Artur Jorge, embora tenha jogado noutros clubes, nasceu aqui e eu sabia que o clube do seu coração era o Futebol do Porto. Termina a primeira parte, o Bayern ganha por 1-0, gol marcado aos 24 minutos por Kogel. E eu acho que aquele intervalo e aquilo que o Artur Jorge disse aos jogadores no balneário foi decisivo. Acho que os jogadores foram confrontados com um treinador de dedo apontado a todos, dizendo que vocês têm 45 minutos para entrar na história. Golo do Porto! Chegou ao empate. Terão que tomar opções, ou arriscar o tudo ou nada nesses 90 minutos, ou então... O Madjer prender bem à linha lateral, com uma contratura no músculo do Michel Tox, sai, pega na bola, dá duas fintas e para o outro lado para o Joari, para ele marcar o... Minasi, qui était un peu préoccupado. Il était très inquiet. Je lui dis, Joseph, qu'est-ce qui se passe? Je te vois, tu es un peu inquiet. Il me dit, moi, j'ai peur. Demain, nous allons jouer contre le Bayern et j'ai peur du Bayern. Le Bayern, c'est une grande équipe. Je lui dis, Joseph, para. Amanhã, vamos ganhar 2-1. Et il me dit, ah, vocês são argelinos, são optimistas. Je dis, oui, je suis optimiste et nous allons gagner 2-1. E terminou. O Porto é campeão europeu. Com a taça na cabeça e a fugir dos meus colegas e eu não querer dar a taça a ninguém. Aquilo foi como quando o meu pai me deu a primeira bicicleta, em que não deixava os meus colegas andar com ela, só a bicicleta era minha. Quando me deram a taça, a coisa que me passou pela cabeça foi fugir com ela. O Porto acreditou sempre e tem hoje aqui o seu mais saboroso triunfo da época de 1986-87. E continua a festa agora também
com o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa ali junto ao jogador. Qualquer pessoa compreende que seja natural que um presidente de qualquer clube sente num momento desses em que vê a sua equipa ser campeã europeia. Eu fiquei muito feliz, não só porque, como portista, senti uma felicidade enorme, mas porque pensei também, e às vezes até falo isso com os jogadores, pensei que àquela hora estariam nas ruas muita gente que tem vidas que não justificariam estar tão felizes se não fosse a vitória do Futebol do Porto. Eu penso que todas as pessoas devem ter entendido que este ano a prioridade das prioridades do Futebol Clube do Porto foi ser campeão da Europa. Conseguimos-lo. Nesta altura estamos satisfeitos, mas o dia continua amanhã, a vida continua amanhã. Nesta altura, se calhar, já estamos a pensar na Supercopa Europeia, já estamos a pensar na taça Intercontinental, estamos a pensar nas coisas que virão a seguir.